Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou começar a falar alguma coisa sobre eletrocardiograma. Iniciação aqui, esse vídeo bastante elementar e declaro que não tem nenhum tipo de conflito de interesse com essa apresentação. E essa apresentação vai falar de eletrocardiograma, mas tendo o pressuposto de que nós, anestesiologistas, devemos respeitar, né, toda a documentação necessária para a realização de uma anestesia segura, desde o registro de toda a história do paciente, as suas condições, o que ele vem, para que ele vem à procura do nosso atendimento, e todas as informações relacionadas ao seu estado clínico e a medicação em uso, tudo com o objetivo de um planejamento adequado para a realização da anestesia. Mas tudo isso baseado em determinações, limitações e recomendações de diversas entidades internacionais e já aceita na forma de resolução pelo Conselho Federal de Medicina, que determina que pacientes submetidos à anestesia e cirurgia devam ser monitorizados com um nível de recurso mínimo que lhe propicie o máximo de segurança naquele momento tão importante na sua vida, onde ele muitas vezes vai ser submetido à ação tanto de substâncias anestésicas quanto ao risco do próprio procedimento cirúrgico. Então, hoje é aconselhado, recomendado por essas entidades internacionais, as sociedades americana e europeia de anestesia, a Sociedade Brasileira de Anestesia, o Conselho Federal de Medicina, orienta que devemos monitorizar esses pacientes com a pressão arterial, seja não invasiva ou invasiva, dependendo do tipo de cirurgia a qual ele vai ser submetido, ou o tipo de comorbidade que ele eventualmente apresente e a associação desses e de outros diversos parâmetros de avaliação de risco e segurança durante a anestesia. Então, a monitorização da pressão arterial, né? Da pressão arterial, invasiva ou não, a determinação da frequência e do ritmo cardíaco durante a cirurgia para se surpreender de maneira precoce qualquer alteração importante que venha a apresentar. A oximetria de pulso, hoje, uma ferramenta extremamente importante. A gente sabe que existem variedades de alteração de ritmo e de associação, interação entre o estímulo de batimento cardíaco e a sua execução muscular. Então, muitas vezes, o paciente tem uma demonstração no monitor de que a sua frequência, seu ritmo está adequado, e quando a gente observa no eletrocardiograma, mas esse paciente, muitas vezes, pode ter algum risco de apresentar aquela condição denominada por nós médicos de atividade elétrica sem pulso. Então, o paciente está lá com o seu eletrocardiograma mostrando lá, muitas vezes, um ritmo, uma frequência adequada, mas ele não está tendo pulso. E a falta da resposta no oxímetro já vai mostrar para a gente uma coisa importante que pode ser severa, que pode estar acontecendo no nosso paciente. E, obviamente, as coisas mais corriqueiras, sem diminuir a importância dessas coisas corriqueiras, mas as mais é, corriqueiras do dia a dia, que são a realização da observação da saturação arterial de oxigênio, através do exame da oximetria, um exame bastante simples, bastante informativo, que vai dizer para a gente como é que está o pulso, a forma do pulso, a frequência do pulso desse paciente, a saturação de oxigênio. A utilização da capnometria e da capnografia durante a realização, principalmente de pacientes submetidos à anestesia geral, que dão uma infinidade de informações também. Isso aí vai ser comentado em vídeos
diretamente relacionados a isso. E hoje a orientação da realização da monitorização da temperatura, isso é um aspecto importante, não só para diagnóstico de alteração que pode até acontecer, como, por exemplo, uma hipertermia maligna, o paciente pode apresentar alterações de temperatura extremamente importantes, mas também para manutenção de níveis de temperatura próximos do ideal para esse paciente, para que ele não venha a apresentar as diversas complicações possíveis por hipotermia, por exemplo, como alteração do ritmo cardíaco, alteração de coagulação, entre outros. Fora isso, ainda há recomendação hoje de monitorização do nível de dor no pré-operatório desse paciente, a avaliação do débito urinário e outras monitorizações, outros aspectos mais que vão adicionar bastante informação, dependendo do tipo de anestesia, do tipo de cirurgia, do tipo de paciente que está se apresentando para nós. Mas hoje o nosso assunto é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem várias definições, uma delas pode ser que o eletrocardiograma é a representação, através de um traçado gráfico, das alterações no tempo, alterações normais que acontecem no coração do paciente, mas o eletrocardiograma mostra para a gente quais as alterações vão acontecendo no tempo devido à onda de despolarização e repolarização que vai fazer com que o nosso coração contraia e relaxe ciclicamente para manter a nossa circulação. Então, o eletrocardiograma é a documentação gráfica, seja em registro em papel, aquele eletrocardiograma que a gente faz no paciente, que dura ali cerca de 10 a 20 segundos, depois que o paciente já está preparado, com todo o aparelho instalado, dispara o aparelho, em cerca de 10, 20 segundos está ali o eletrocardiograma dele registrado em papel. Então, o eletrocardiograma pode registrar a atividade elétrica do coração no papel, mostrando se essa atividade elétrica está normal ou não. E tem também a possibilidade desse eletrocardiograma ser utilizado de maneira dinâmica por tempo indeterminado, enquanto esse paciente está sendo submetido a um procedimento, está internado numa UTI, onde a gente vai olhar no display do nosso aparelho de monitorização e olhar como é que estão aquelas ondas que aparecem ali no eletrocardiograma do paciente, para saber como é que está a frequência, como é que estão como é que está a característica de cada uma daquelas ondas e os intervalos entre elas, o que é bastante informativo, como a gente vai ver nesse e em outros vídeos relacionados ao eletrocardiograma. Existe uma necessidade de a gente organizar a realização da interpretação do eletrocardiograma para que a gente não perca informações que muitas vezes são extremamente importantes. Então, algumas receitas de organização dessa interpretação são encontradas em diversos livros, em diversas fontes literárias relacionadas ao assunto, mas a gente não pode deixar de passar por algumas informações extremamente importantes, como é que está essa frequência cardíaca, como é que está esse ritmo cardíaco, como é que está a forma de cada uma daquelas ondinhas que esse eletrocardiograma vai mostrar para a gente, a onda P, a onda, o complexo QRS com as suas três ondas, os intervalos entre essas ondas, o tamanho delas, tanto em largura quanto em altura, isso aí vai ser discutido tudo com muita calma, com muita tentativa de simplificar o entendimento disso. E saber como é que vem depois daquela onda de despolarização que passa pelo átrio, pelos ventrículos, e depois começa a onda de repolarização para preparar esse órgão tão importante para o reinício da sua atividade no próximo ciclo cardíaco. Então, avaliar se está tendo alguma pausa nessa atividade elétrica, para onde está apontando
o eixo elétrico, que é representativo de extremamente importantes informações, o tamanho do coração, se ele tem algum tipo de bloqueio, e assim sucessivamente. Então, esse eletrocardiograma ele vai mostrar para a gente a frequência cardíaca, que a gente vai observar, atentando para a distância entre cada um daqueles complexos QRS, que a gente vai ver o que é ao longo dessa apresentação. Quanto maior o espaço entre esses complexos que representam a despolarização elétrica do coração, para que ele seja, então, ativado a contrair, quanto maior a distância entre um R e o outro, obviamente, essa frequência está mais reduzida. E quanto mais próximas, significa que a frequência está aumentada. Então, obviamente, o eletrocardiograma vai dizer para a gente como é que está essa frequência, como é que está a cada momento a variação da distância desses complexos, se eles estão em distâncias regulares durante todo o exame, ou se há alteração, se essa alteração é regular ou irregular, e assim sucessivamente. A gente consegue ver, então, o ritmo, a gente consegue ver a velocidade da condução do estímulo elétrico, que nasce lá na parede posterior do átrio direito, e corre por vias preferenciais, mas vai ativando toda aquela musculatura, como a gente vai ver. Então, a gente vê o ritmo, vê a velocidade de condução, vê tamanho de câmara, algumas alterações em algumas das ondas vão mostrar para a gente que esse paciente pode estar tendo uma isquemia, uma alteração eletrolítica. Esse paciente pode ser um usuário, um portador de marca-passo. Isso também consegue ser quase sempre visto no eletrocardiograma, como é que está o funcionamento desse aparelho. Obviamente, em relação ao marca-passo ou outros dispositivos que são implantados no coração para melhorar a sua performance, existe uma ciência extremamente complexa e interessante relacionada a isso, mas a gente consegue informações extremamente importantes relacionadas a esses dispositivos através da utilização do eletrocardiograma. Importante também a observação e comparação da relação entre frequência cardíaca e frequência de pulso, que paradoxalmente pode não estar igual. O paciente pode estar tendo alguma frequência de extrasístole, batimentos que ocorrem em momentos inesperados, ou pode estar com algum grau de bloqueio na sua circulação que impede a formação de um pulso adequado para ser captado na palpação ou mesmo na utilização do oxímetro de pulso. Então, é muito importante também, durante cirurgias, a utilização de bisturi elétrico muitas vezes faz com que a frequência cardíaca demonstrada ali no eletrocardiograma mostre um número extremamente diferente da frequência de pulso, apenas por interferência elétrica que gera a captação de estímulos elétricos que são percebidos pelo eletrocardiograma, mas não são percebidos pelo oxímetro, ou pela palpação do pulso, ou pela punção de artéria em pacientes que estão com a monitorização da pressão arterial invasiva. Então, você tem como diferenciar daquela fake news do eletrocardiograma quando você utiliza os demais recursos de monitorização, aquela interferência, aquela frequência cardíaca que não é real e aparece por causa da estimulação elétrica de bisturi elétrico, ou até de movimentação do paciente, o manuseio do tórax do paciente, e assim sucessivamente. E, de novo, a possibilidade da atividade elétrica sem pulso, que muitas vezes mostra ali no eletrocardiograma uma atividade aparentemente normal, mas esse paciente está sem pulso nenhum, palpável, pelo menos, ou não está gerando fluxo sanguíneo. Esse paciente está num tipo de parada cardíaca que deve ser tratado de maneira emergencial. Uma coisa importante para a gente para a gente começar a entender o eletrocardiograma de uma maneira mais completa
é entender que existe uma convenção que mostra que toda vez que a onda de ativação do coração caminha em direção àquele eletrodo do eletrocardiograma, ele vai gerar uma onda positiva, como essa aqui. Não é uma onda perfeita, é apenas uma demonstração esquemática, obviamente, mas se aquela onda de despolarização caminha para próximo daquele eletrodo, naquela derivação ele vai apresentar como uma onda positiva. E quando essa onda de despolarização caminha para longe do eletrodo, vai gerar uma onda com deflexão negativa. Muitas vezes a gente observa ondas que são bipolares, né? Tem uma fase positiva e uma fase negativa. Isso significa que onde está aquele eletrodo, a onda de ativação ela está passando de maneira perpendicular. Então, à medida que ela se aproxima do eletrodo, ela gera uma pressão positiva e depois ela vai se afastando para continuar ativando o tecido do coração e aí gera uma onda de deflexão negativa. E muitas vezes até aparece como um traçar uma linha isoelétrica, uma linha reta, que mostra que o eixo de ativação naquela derivação está se encontrando de maneira perpendicular ao eletrodo que está sendo o eletrodo explorador daquela onda. E como que isso tudo começa? Começa pela ativação de algumas células que existem no nódulo sinusal, ali na parede posterior do átrio direito. Essas ondas, elas têm uma frequência de ativação que gira em indivíduos normais, de 50, 60, até 100 vezes por minuto. Existem outros marcapassos passíveis de serem ativados, mas sempre com uma frequência menor em indivíduos saudáveis. Então, por exemplo, existem algumas regiões de átrio, de ventrículo, que, se por acaso esse nódulo sinusal, essas células especializadas de estimulação espontânea, se por acaso ele parar, pode até acontecer uma ativação em regiões mais baixas em relação a ele, e essas outras regiões vão gerar uma frequência menor, porque eles têm uma ativação em frequência menor do que a velocidade de ativação do nódulo sinusal. Como o nódulo sinusal dispara numa frequência maior, ele vai despolarizar toda a região abaixo dele e aí vai impedir que aconteça a geração de um estímulo diferente ali embaixo, porque a região vai estar despolarizada. Esse início de processo, então, que ocorre ali nas células do nódulo sinusal, existem várias teorias, mas a teoria talvez mais aceita já há bastante tempo é que após o início do disparo, da ativação desse nódulo sinusal, a onda de despolarização vai correr por vias preferenciais, ao mesmo tempo em que vai ativando as paredes do átrio direito e esquerdo. Essas vias preferenciais são chamadas de vias internodais, perdão. Essas vias internodais, elas vão conduzir numa velocidade bastante elevada e há um outro feixe aqui de ativação chamado feixe de Beckham. Esse feixe de Beckham, ele serve para ativar o átrio esquerdo. Por isso que a gente vai ver mais tarde que se o eletrodo explorador de uma determinada derivação que a gente está monitorizando está localizado nessa região, essa onda P vai ter primeiro, como o disparo está correndo em direção a ele, vai gerar uma onda inicialmente positiva e depois ele pode ter uma onda bipolar, vai ter uma onda negativa, gerando uma onda chamada onda P, a onda de ativação do átrio é chamada onda P, gente. É essa ondinha que aparece aqui. Então, essa onda P, ela é representada, ela representa a ativação elétrica do átrio. Então, de novo, começa a ativação pelo nódulo sinusal, que corre pelos feixes internodais e pelo feixe de Beckham, para que haja tanto contração do átrio direito quanto do átrio esquerdo. Depois, quando chega ali no nódulo chamado átrio ventricular, que está mais abaixo,
Por isso as vias são chamadas de vias internodais, porque aqui a gente tem o nódulo sinusal, aqui tem o nódulo atrioventricular. Quando chega no nódulo atrioventricular, ocorre naturalmente uma redução da velocidade de transmissão desse impulso, de condução desse impulso. Por que que isso acontece? É importante que aconteça isso para que haja primeiro a contração dos átrios e depois que começa a ativação dos ventrículos, o átrio já parou de contrair, e então, quando o ventrículo contrai, ele faz com que se fechem as válvulas atrioventriculares, tanto tricúspide quanto a mitral, e faz com que haja a saída, então, do sangue, que veio repletar o seu interior, né? Aquele sangue que veio do átrio, o átrio contraiu, enquanto o ventrículo ainda estava relaxado, o átrio contrário joga o seu conteúdo no ventrículo e depois que ele relaxa, aí sim a onda de condução prossegue pelas vias inferiores, os feixes de riso, os ramos direito e esquerdo, com as suas ramificações. Então, começa de novo ali a ativação mais para baixo, e aí o átrio já está relaxado, o ventrículo contrai, e o ventrículo expulsa o seu conteúdo através das válvulas chamadas semilunares, tanto a válvula a pulmonar, né? Quanto a válvula aórtica. Então, o ventrículo direito ele se contrai e ejeta o seu conteúdo para a artéria pulmonar, para que o sangue seja então oxigenado na sua passagem pelo pulmão, ao mesmo tempo que o ventrículo esquerdo contrai, gerando o fluxo através da válvula aórtica, jogando, então, o seu conteúdo dali para frente. Nesse momento em que há a contração do ventrículo, ao mesmo tempo que se abrem as válvulas aórtica e pulmonar, se fecham as válvulas tricúspide do lado direito e mitral do lado esquerdo. E aí é gerado, então, a ativação dessa onda, dessa sequência de ondas aqui que vão representar. A onda P representa a contração dos átrios, é o estímulo elétrico que vai gerar a contração dos átrios, e depois, enquanto tem aquela pausa no nódulo atrioventricular, a ativação, a onda de inscrição do complexo QRS, perdão, do eletrocardiograma, fica numa linha isoelétrica, que fica normalmente no mesmo nível que vinha antes da onda P. Aqui poderia ter uma outra onda, chamada onda de repolarização do átrio, mas essa onda ela é muito pequenininha e acaba sumindo aqui no surgimento desse complexo de ondas aqui, chamado complexo QRS, que é demonstrado aqui de uma forma didática, porque ele não fica assim em todas as derivações. Mas, em geral, existe uma onda de ativação de uma região do ventrículo, que normalmente, quando representa a primeira ativação, é a ativação do septo interventricular, e depois começa a ativação das paredes do ventrículo, gerando essa grande onda chamada onda R. Então, tem a onda Q, a onda R e a onda S, que continua sendo a onda de ativação do ventrículo complexo. QRS representa, então, a ativação ventricular para que ele se contraia. Logo depois disso, tem uma pequena pausa de repouso elétrico do coração, e aí começa a ter a repolarização. Durante a despolarização, a gente sabe que entra bastante sódio no interior das células, tanto de condução quanto as células miocárdicas, e essa entrada de sódio em última análise, a tradução da despolarização, porque a gente sabe que todas as células têm o seu interior negativo, a membrana celular do seu lado interior é negativo em relação
ao lado posterior, ao lado exterior. Então, ali dá uma, dependendo da célula, dependendo da região, vai dar uma diferença de voltagem, de milivoltagem, de cerca de 60, 70, 90 milivolts de diferença, sendo que o interior é negativo da célula e o exterior é positivo. No momento da passagem do potencial de ação, ocorre a abertura de canais e entram cargas positivas que vão gerar, então, essa ativação. Isso se chama despolarização. E depois, na fase de repolarização, quando tem a recolocação dos íons nos seus devidos lugares, aí surge uma onda chamada onda P, a onda de repolarização, muitas vezes seguida da onda U, uma onda pequenininha que vem logo depois. E aí começa de novo o complexo, que é o ciclo cardíaco seguinte, né? Começa de novo onda P, complexo QRS, etc. Todas essas letrinhas são extremamente importantes. A onda P, a gente vai ter que saber a largura dela, se está normal, a altura, o espaço entre o início dela e o início do complexo QRS é chamado intervalo PR, é extremamente importante, o intervalo QP é extremamente importante, cada uma dessas características, cada uma dessas variáveis vão ser descritas de maneira bastante tranquila nesse e em outros vídeos. Esse diapositivo mostra a onda de despolarização em cada uma das regiões. Então, são várias as curvas deflagradas de acordo com o tipo de atividade elétrica. A ativação do nódulo sinusal é uma ativação que ela começa num processo lento, mais dependente de cálcio. É uma curiosidade apenas, não vai ser necessário entender completamente essa parte eletrolítica, mas é um pouco diferente do restante da ativação dos outros setores do coração. Então, é uma ativação lenta, mas numa frequência rápida, mais rápida do que a frequência de ativação ali embaixo. E à medida que essa ativação vai acontecendo, ela vai passando pelos ambientes inferiores e gerando em cada uma daquelas regiões uma curva característica. O somatório de todas essas ondas é que vai gerar a inscrição gráfica desse ciclo cardíaco elétrico, né? A onda P, como eu disse aqui, a contração dos átrios, né? Depois vem o final da onda P, que é o início daquela parada do estímulo elétrico para que haja a continuidade adequada de toda a fase cíclica de contração entre átrio e ventrículo. Então, tem a parada vermelhinha, que é o nódulo sinusal, o nódulo atrioventricular, perdão, e aí vem a contração dos ventrículos, que como é uma massa de músculo muito mais expressiva e volumosa, vai gerar uma onda de ativação elétrica com a representação muito mais volumosa no nosso exame também. Uma coisa também importante de entender é que quando há a contração dos ventrículos, o estímulo elétrico, ele vem da região endocárdica para o epicárdio. E isso gera, então, uma onda de deflexão positiva, porque o eletrodo ativador, explorador, está naquela direção. Então, onde ele estiver próximo, vai gerar uma onda de deflexão positiva. Mas se esse eletrodo estivesse aqui desse lado, ia ser uma onda de deflexão negativa, mas como é uma massa muscular muito grande, essa deflexão negativa também seria volumosa, seria de altura. Essa altura representa a intensidade desse impulso elétrico. Então, e ao mesmo tempo que a gente tem que entender
que a ativação elétrica, a onda de despolarização vai do endocárdio para o epicárdio e por isso gera uma deflexão num determinado sentido, que vai depender do posicionamento do eletrodo, a onda de repolarização ela acontece no sentido contrário. Isso por vários motivos, são várias as explicações. Uma delas é que durante essa fase de ativação, no final da ativação elétrica, da despolarização, isso aqui vai estar contraído e submetido a algum grau de isquemia, entre aspas. Então, vai ser muito mais fácil a repolarização começar pelo epicárdio, que é a parte de fora, e caminhar na direção contrária a esse vetor que é o vermelho de despolarização. Mas, mesmo assim, a onda que se forma tem deflexão no mesmo sentido que a outra. Isso é explicado porque, enquanto a deflexão gerada pela despolarização ocorre por causa da entrada de sódio, na repolarização ocorre a saída do sódio. Então, embora elas caminhem em sentidos diferentes, contrários, o motivo do acontecimento de cada uma é um motivo oposto. Um causa a entrada de carga positiva na célula e outro causa a saída de célula positiva da célula. Então, apesar de terem sentido do fenômeno caminhar em direção contrária, eles caminham em direção contrária, mas gerando fenômenos contrários também. Uma coisa anula a outra. A deflexão da despolarização, em geral, é seguido pelo mesmo sentido da deflexão da repolarização. Bom, mais uma coisa técnica agora. Quando a gente faz o eletrocardiograma impresso, é muito mais fácil de ver, mas no eletrocardiograma dinâmico do cardioscópio, isso também vai estar acontecendo. Existe um padrão de realização do eletrocardiograma em relação à velocidade de inscrição no papel daquelas ondas elétricas que vão se formando a cada ciclo cardíaco. Convencionou-se que para cada 10 quadradinhos desse pequenininho aqui, vai ter uma ativação de 1 milivolt. Só que cada quadradinho pequenininho desse aqui é 1 milímetro quadrado. É 1 milímetro de largura e 1 milímetro de altura. Então, aqui a gente vai ter 10 milímetros. Esses 10 milímetros vão representar 1 milivolt. O que significa que cada um quadradinho pequeno vai ser 0,1 milivolt, já que vai ser a divisão de 10 milímetros por 10 para dar 1, vai ser a divisão de 1 milivolt por 10 para dar 0,1. Então, a altura em milivolt aqui vai ser representada de maneira, de novo, isso o padrão básico de aceito e recomendado, que para cada 1 milímetro de altura, aquela deflexão está representando uma milivoltagem de 0,1. Essa é a amplitude de cada um daqueles fenômenos que acontecem. Não importa se é onda, se é complexo, etc. Se é a diferença da altura de uma linha que deveria estar num determinado ponto, ou começou num determinado ponto e subiu ou desceu, a amplitude dessas alterações é medida em milivolt, que cada 0,1 milivolt vai ser alterado em 1 milímetro na inscrição dessa amplitude do complexo QRS. Também se convencionou que esse eletrocardiograma ele vai ter que correr numa velocidade de execução de 25 milímetros por segundo. Então,
Se você tem um quadrado maior desse aqui tem um quadrado maior, cada um desses quadrados vai comportar 25 quadradinhos pequenos. Então, daqui aqui tem 5 quadradinhos, daqui aqui tem 5 quadradinhos, 5, 5, 5. Então, se aqui tiver 25 quadradinhos, aqui vai ter 25 milímetros. E esses 25 milímetros vão correr em 1 segundo. Então, se 25 quadradinhos correm em 25 segundos, se a gente se 25 quadradinhos correm em 1 segundo, para a gente saber quanto tem de tempo de inscrição cada um quadrado pequeno desse, é só dividir 1 segundo por 25. E aí a gente vai ter que um quadradinho desse vai durar o tempo de 0,04 segundos, ou seja, 40 milissegundos. Quando a gente estiver falando de frequência cardíaca, eu vou voltar a falar nisso, vai ficar muito mais fácil de se entender. Mas, se você tem 25 quadradinhos que correm durante a inscrição do eletrocardiograma, vai correr 25 quadradinhos em 1 segundo, cada quadradinho vai correr em 0,04 segundos, ou 40 milissegundos. Da mesma forma, cada 5 quadrados desses, que vão aparecer em conjunto, obviamente, de 5 vezes, então tem um de 5, dois de 5, três de 5, quatro de 5, 5 de 5. Então, a gente tem 5 conjuntos de 5 quadrados grandes. Isso significa que, se eu correr os 5 quadrados grandes em 1 segundo, dividindo esse 1 segundo por 5, eu vou ter que cada 5 quadrados desses vão correr, vão passar pela agulha do eletrocardiograma em 0,2 segundos, ou 200 milissegundos. Confuso? Vai passar quando a gente estiver falando de frequência cardíaca. Isso é bastante importante, não precisa gravar, mas só para entender que o eletrocardiograma ele tem esse padrão. Muitas vezes, você pode alterar o padrão se você quiser ver uma onda ali que ficou meio suspeita, você quer ver mais detalhes, você põe para correr um pouco mais devagar, ou põe para alterar aqui a amplitude percebida, que chama ganho. Ah, vou alterar o ganho para essa onda ficar mais alta, eu não estou conseguindo ver se esse complexo QRS ele tá bem delineado. Então, você tem como alterar no aparelho, tanto no eletrocardiograma inscrito em papel, quanto no cardioscópio, você tem como alterar o padrão, sempre entendendo que, quando for interpretar aquela inscrição, você tem que dar o desconto dessa alteração do padrão. Mas, vamos lá. O traçado do papel tem vários quadradinhos pequenos de 1 milímetro quadrado, que representam, no tempo de inscrição, ou 40 milissegundos, ou sempre, né, 0,1 milivolt na amplitude desse traçado. Então, quando eu falei de calibração e ganho, quando ele vem calibrado, normalmente ele vem com a calibração dessa forma. São 10 milímetros para cada milivolt, como eu falei anteriormente. Então, se 10 milímetros, que são 10 quadradinhos desse aqui, aqui tem, daqui até aqui, eu tenho 10 quadradinhos, eu tenho 10 milímetros. Então, aqui eu tenho uma onda escrita que é um pouco maior de 1 milivolt, tá? E tem uma velocidade também que a gente tem como calcular, que a gente não vai fazer agora, só dei uma prévia para a gente ir com calma. Mas vamos supor que essa onda aqui, eu não estou entendendo o que que é essa onda aqui. Ela está uma onda meio esquisita, não sei se é uma onda P, que veio aqui como extrasístole.
E aí, como essa amplitude aqui não está me permitindo ver isso, eu vou alterar o ganho. Alterando o ganho, eu torno essas ondas todas maiores, mas aí não vai ser mais 20 milímetros por milivolt, vai ser 20, não é mais 10 milímetros por milivolt, mas sim 20 milímetros por milivolt. E aí aumentou a onda aqui, ó, ficou tudo maiorzinho, eu tenho como ver com mais cuidado. Lembrando que essa onda está maior do que seria o tamanho dela normal, é metade disso. Eu apenas aumentei o ganho para que cada milivolt que era mostrado em cada 10 milímetros está sendo mostrado em 20 milímetros. Eu aumentei isso só para ver uma melhor exatidão, aquelas ondas que estavam me trazendo alguma dúvida, tá bom? Bom, eu posso também fazer isso. Aqui a gente tem uma onda normal, uma calibração normal, a 1 milivolt para cada 10 milímetros. E aqui eu, é, eu, eu posso. Aqui ele manteve um segundo aqui, são uma, duas, três, quatro, cinco. Está tudo certo, está na calibração normal. Aqui é um eletro de um sujeito que apresentou esse traçado, ele tem 1 milivolt. Ah, não, mas aqui 1 milivolt ele diminuiu o ganho, ele tornou a onda menor. Ao invés de aumentar o ganho, ele diminuiu o ganho. Então, ao invés de ter 1 milivolt em 10 milímetros, aqui ele pôs 1 milivolt em 5 milímetros. Você pode fazer isso também, tá? Em algumas situações, você quer diminuir a onda para ver alguma imperfeição de alguma coisa, enfim. Então, você tem como alterar o ganho, tanto para mais quanto para menos. E aqui, de novo, o eletrocardiograma de um outro indivíduo com 1 milivolt aqui, 1 milivolt está com 10, 20. Então, ele está aumentado. Aqui ele diminuiu o ganho, ele reduziu o tamanho da curva. Aqui ele pegou essa mesma onda e aumentou o ganho. Ao invés de ter 1 milivolt, que é o padrão, em 10 milímetros, ele vai ter 1 milivolt em 20 milímetros. Isso faz aumentar a onda. Aqui ele fez um ganho ainda maior. Você pode fazer isso no seu no seu cardioscópio. Ah, não estou gostando dessa onda, vou aumentar. Você pode aumentar aqui, que era o padrão, aqui ele diminuiu. Aqui ele pegou o padrão e aumentou, dobrou. Ele pode dobrar de novo. Aqui, ó, ele tinha 1 milivolt em 20 milímetros, aqui ele tem meio milivolt em 20 milímetros. Então, isso é uma forma de você alterar o tamanho do seu complexo QRS, e aqui ele começa a ver, ó, ele aumentou tanto a onda que ele começou a ver que essa onda tem uma onda que tem alguma importância. Aqui não dava para ver muito bem esse rebaixamento dessa onda de repolarização, né, que é o espaço ST, o intervalo ST, ele está um pouco deprimido em relação à onda de base. Será que isso é importante? Vou aumentar para ver. Olha, parece que é importante. Aumentei mais ainda. Olha, essa característica da onda aqui é bastante suspeita. Então, você tem como fazer isso. Existe a mudança do ganho para aumentar o tamanho do complexo, das ondas, enfim. Uma outra coisa importante, que é muito bom a gente entender como é que acontece no eletrocardiograma, é como é que surgiu essa ideia de derivações. Tem derivação periférica, precordial, tem as periféricas, tem a D1, D2, D3, tem a representada aqui de maneira diferente também, a D1, D2, D3, e tem as outras ondas, as outras derivações que a gente vai ver posteriormente. Aqui eu peguei de duas fontes para a gente entender bem o que acontece. Por exemplo, quando você coloca um eletrodo em cada braço do paciente, em cada perna, você está fazendo
na verdade, o eletrodo explorador da mão direita, ou do braço direito, o outro do braço esquerdo. E aí, quando você faz a derivação D1, que como é D1 padronizado, né, convenção, ele caminha o seu sentido positivo para o lado esquerdo, então o lado esquerdo é o lado positivo, então, o D1 vai ser, geralmente, em indivíduos normais, ele vai apontar o lado positivo para a mão esquerda. É um vetor que sai do seu lado direito para o seu lado esquerdo. E por que que ele está pondo essa coisa aqui no pé direito do paciente? Porque esse eletrodo aqui, ele não é explorador, ele funciona como um fio terra, para que não haja imperfeição na geração da onda, ele precisa que haja essa utilização desse terra aqui embaixo. Então, na verdade, quando você faz o eletrocardiograma, a derivação chamada bipolar, que sai de um lado e vai para o outro, ela usa três pontos, na verdade. Ela é bipolar porque o vetor sai de um lado e vai para o outro, mas tem uma região que também é aproveitada para ser o fio terra, tá? Então, D1 é do lado direito para o lado esquerdo, como está aqui também, e aqui ele mostra o D2. Então, o D2 ele vai da mão direita, ou do braço direito, ou do ombro direito, para o pé esquerdo do paciente. E aí gera esse vetor que tende a ser positivo quando você caminha da mão direita para o pé esquerdo. De novo, o pé direito é utilizado apenas como fio terra. Sempre vai ter três pontos, mas ele é chamado bipolar porque a onda de ativação captada aqui vai do lado direito para o pé esquerdo, usando o pé direito apenas como fio terra. Então, D1 está aqui, D2 está aqui, e vem o D3. O D3 é o vetor de exploração que vai do seu lado esquerdo para o seu pé esquerdo. Então, é esse aqui, ó. Sempre o final do vetor é o lado positivo. E, de novo, usando o pé direito como fio terra. Tá? Então, a gente tem D1, que está representado aqui, tem D2, que está representado aqui, e tem D3, que está representado aqui. O pé direito, ou a perna direita, é sempre utilizada como fio terra. Então, essas três, D1, D2 e D3, são derivações periféricas chamadas bipolares. Existem outras derivações periféricas que são chamadas as derivações periféricas aumentadas. Aqui a coisa é um pouquinho mais complexa, mas dá para entender também. Aqui ele utiliza, por exemplo, a VR. A VR é um vetor que vai para R, é de direito, de right, vai para a mão direita. Então, ele usa a diferença entre um um conjunto de bases elétricas que são formadas pelo corpo do paciente para servir de referência. Então, aqui, ele até tem o pé direito ainda como fio terra, mas a mão direita vai ser utilizada, vai utilizar os outros dois pontos apenas como referência para gerar uma região de onde sairia a parte central do paciente, tá aqui, para ir para a mão direita, tá? Então, a VR é right é de direita, então o vetor vai em direção à mão direita. Aqui tem o AVL, que é o contrário, vai em direção à mão esquerda. E aí, ele agora vai utilizar a mão direita e e o pé esquerdo como referência. Então, vai gerar esse vetor aqui. Isso aqui é importante para a gente entender como é que vai fazer para calcular eixo de direção dos vetores que surgem no coração e assim sucessivamente. Bom, finalmente a gente tem a última derivação periférica aumentada, que é a comparação
do F de foot, left de esquerda, e F de foot. Agora a gente vai comparar uma onda que tem como comparador os dois braços em direção ao pé esquerdo do paciente. Então, o V de foot, foot é pé em inglês, então a gente tem o AVF aqui. Então, simplificando um pouco, a gente tem seis derivações periféricas, são as três bipolares e são as derivações periféricas aumentadas, estão representadas nesse diapositivo. Isso serve para a gente colocar em gráficos assim e entender para onde está a onda de ativação desse coração. Então, se a gente conseguir localizar é, o eixo de despolarização do átrio, a gente vai saber para onde que ele está apontando, né? Se a gente vê o eixo de despolarização do ventrículo, representado pelo complexo QRS, sabendo onde ele está positivo, onde está negativo, a gente coloca aquele eixo aqui e sabe se ele está na sua localização normal. Por exemplo, o QRS, normalmente, ele tem uma localização, comparando em todas as derivações e colocando o vetor do ventrículo nessa representação, ele normalmente vai estar entre -30 e mais 90. Ah, esqueci de falar o que que é isso. Quando a gente coloca numa cruzeta, assim, cada uma daquelas derivações mostradas anteriormente, juntando todas elas aqui no corpo do paciente, a gente vai ver que, por convenção, essa linha horizontal aqui, ela vai ser a linha de base que vai representar um determinado zero aqui de ângulo. Então, a partir do zero, a gente vai contar ângulos formados até 180 por cima ou por baixo, sendo que todas as vezes que os vetores estiverem entre esse zero e esse 180 aqui por baixo, eles vão estar com os desvios proporcionais com sinalização negativa. Se tiver aqui 30 graus positivo, 60 positivo, mas se tiver aqui, ele vai estar em -30. O normal é -30 até 90. Se ele tiver daqui para lá, a gente diz que está desviado para a esquerda, o ventrículo. O eixo do QRS desviado para a esquerda. Quanto? Aí eu coloco lá o vetor dele, a gente vai ver na sequência dos vídeos como é que se localiza isso. E esse vetor vai estar desviado para a esquerda, -60, -90, ou extremamente desviado para cá, ou desviado para a direita, se passar de 90 aqui, porque até 90 a gente considera normal, tá? E por que isso? Porque o coração, ele não está retinho no peito do paciente, nem está central. Cada uma onda de ativação vai seguir um determinado caminho que vai ser representado que vai ser causado pelo norte, pela localização daqueles diversos feixes de ativação, desde o nódulo sinusal lá em cima, as vias internodais, as vias de condução, aqui feixe de risos, diversos ramos, e as fibras de Purkinje que vão aqui fazer esse coração contrair. Então, está aqui o verde é de normal, se está acima de -30, o eixo do QRS vai estar desviado à esquerda, se está mais para cá de 90, vai estar desviado à direita, tá bom? Isso tudo a gente vai ver com calma, vai ser muito tranquilo, muito gostoso de aprender. E a gente falou aqui até agora das derivações periféricas. Existem as outras derivações também tão importantes quanto elas, que são as derivações precordiais. As derivações precordiais são localizadas também através de determinações padronizadas, né? Existe a convenção de que a derivação V1, perdão, o eletrodo de V1 vai ser colocado aqui abaixo da segunda costela, logo ao lado direito do externo. Então,
Aqui a gente tem as diversas referências anatômicas, temos a costela, a gente, nós temos o externo, tem o ângulo de Louis aqui, que é a junção entre o manúbrio e o corpo do externo. Aqui representa que abaixo dele a gente tem o segundo espaço intercostal. E onde eu falei de maneira errada, que vai estar o primeiro eletrodo, não é? É aqui no quarto espaço intercostal. Então, aqui no quarto espaço intercostal, a gente vai ter o eletrodo de V1, tá? Do lado direito do externo, no quarto espaço intercostal. Do outro lado, a gente vai ter V2. V2 vai ser colocado aqui no lado contralateral do externo, tá? E também no quarto espaço intercostal do lado esquerdo. E aí, os outros pontos de referência vão estar aqui. V4 vai ser colocado na altura da metade da clavícula esquerda, mas no quinto espaço intercostal. Essa é a metade, a gente traça uma linha imaginária que é chamada linha hemiclavicular. Então, entre V2 e V4, no meio do caminho, em qualquer lugar que seja o meio do caminho, entre V2 e V4, vai estar V3. Na linha clavicular média, perdão, linha axilar média, a gente vai colocar V6. Tá? Então, também no quinto espaço intercostal. E entre V4 e V6, a gente vai colocar V5 na linha axilar anterior. Então, linha hemiclavicular, linha axilar anterior, linha axilar média. Então, a gente localiza o segundo espaço pelo ângulo de Louis, depois vai o terceiro espaço, quarto espaço, vira um. Do lado contralateral V2, no quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular V4, e a meia distância entre V2 e V4, a gente vai colocar o eletrodo de V3. E aí, lateralmente, a V4, na linha axilar anterior V5, linha axilar média V6. Então, essa é a localização padronizada convencionada dos eletrodos das derivações precordiais. Então, são 6 também, né? Do mesmo jeito que a gente tem 6 periféricas, tem as 3 que são bipolares, as 3 que são aumentadas, e tem as 3 que são aumentadas e as 6 precordiais. São, ao total, 12 as derivações que vão ser registradas no eletrocardiograma convencional. Existem situações em que a gente precisa de utilizar algumas derivações acessórias para esclarecimento de dúvidas diagnósticas, muitas vezes muito importantes. Tá? Então, em relação ao posicionamento de eletrodo no cardioscópio, no aparelho que a gente usa no centro cirúrgico, existem 2 nomenclaturas e classificações de cores que vão ajudar a gente a posicionar esses eletrodos. Então, tem a nomenclatura internacional e a nomenclatura americana, que é diferente. Tá? Então, essa, é, essa é de- nessa representação aqui é fácil de ver, não precisa nem saber qual a origem do aparelho de anestesia, do monitor. Se você tem um que seja amarelo e verde, vermelho e preto, é o esquema americano que a gente coloca ali. Brasil à esquerda, Flamengo à direita, sendo que os mais claros são acima e os mais escuros abaixo. Então, uma forma fácil de localizar os eletrodos que vão gerar as derivações periféricas. Os da derivação precordial são mais fáceis, é só a gente acompanhar ali o que foi descrito anteriormente. Mas existe uma padronização de cor que vai ser utilizada de acordo com o tipo de monitor que foi oferecido para você. Nesse caso, a gente não tem Brasil e Flamengo, não tem amarelo aqui, ó. Então, essa é uma outra estratégia, é uma outra
convenção que foi atendida, mas também, do mesmo jeito que tem o método mnemônico aqui, Brasil à esquerda, Flamengo à direita, a gente tem uma outra sugestão de método mnemônico, que é fumaça sobre fogo e neve sobre grama. Então, dessa forma, se por acaso o eletrodo não vem com as letras escritas no seu corpo, a gente vai colocar o branco à direita, preto à esquerda, verde à direita e vermelho à esquerda, sempre respeitando é, fumaça sobre fogo e neve sobre grama. É uma forma que talvez auxilie muita gente a utilizar essas monitorizações. Onde você vai colocar o eletrodo do precordial no cardioscópio, que a gente, em geral, não utiliza todos os seis, né, em anestesia, a gente pega um só eletrodo para ser o eletrodo precordial e a gente vai posicionar onde a gente achar mais importante, onde for possível, de acordo com o tipo de cirurgia. Se o paciente está operando a mama aqui, por exemplo, você não pode colocar o eletrodo aqui, vai ter que dar um jeito de posicionar em algum lugar que ofereça alguma informação. Mas existem localizações preferenciais, se você eventualmente pode utilizar, em geral, as derivações precordiais à esquerda, principalmente V5, V6, V4, são derivações que têm uma chance muito maior de você conseguir mostrar alguma alteração isquêmica em regiões que são mais passíveis de se manifestar assim. Então, a gente falou anteriormente do posicionamento dos eletrodos para a realização do eletrocardiograma, que a gente falou do posicionamento dos eletrodos para a realização da monitorização intraoperatória ou em terapia intensiva, ou monitorização em pronto-socorro, que não seja para a realização de eletrocardiograma, que vai precisar, para a realização do eletrocardiograma registrado em papel, a gente precisa de utilizar os seis eletrodos exploradores na região precordial. Então, de novo aqui, existem ainda alguns monitores mais antigos que não apresentam os cinco, na verdade, né, eletrodos que são representados da maneira mencionada anteriormente, mas a gente continua mantendo aqui fumaça sobre fogo e põe lá do lado direito o que sobrou, que é normalmente o eletrodo que seria o da neve, né? Então, esse posicionamento aqui com algum grau de empatia quanto a métodos mnemônicos. E se houver necessidade de utilizar técnicas diferenciadas de monitorização, essa tabela aqui talvez seja interessante para a gente entender. Muitas vezes a gente está vendo algum artigo que mostra que o paciente estava sendo monitorizado com CM5. Então, tem as diversas descrições de como que você vai utilizar se você quiser fazer alguma monitorização diferenciada, mas isso aqui é mais utilizado em cardiologia, em monitorização de paciente, em teste de esforço, e assim sucessivamente. Foi muito utilizado no passado, mas hoje é muito menos. Então, de novo, posicionamento dos eletrodos na monitorização, na realização do eletrocardiograma com o paciente para ser feito o registro em papel, a gente volta aqui a descrever, né? Quarto espaço intercostal direito, perdão, V1, quarto espaço intercostal esquerdo, V2, quinto espaço esquerdo, intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, V4, e entre o V2 e o V4 a gente põe V3, linha axilar anterior, V5, no quinto espaço intercostal esquerdo, e na linha axilar média, no mesmo espaço intercostal, a gente põe o eletrodo de V6. Tá? De novo aqui, a representação dessas determinações. Em alguns lugares, vocês vão ver também que mesmo
é, os eletrodos exploradores da região precordial vêm com coloração também. Então, existem também algumas padronizações, aqui está explicando qual cor que vai aonde, mas em geral não há necessidade, em geral os eletrodos já vêm com a numeração, com a localização de que vetor, de que posicionamento que vai ser utilizado, tá? E aí, ó, o posicionamento do eletrodo vai ser importante para você localizar onde que está o eixo do coração. Uma das maiores, um dos maiores erros que acontecem no posicionamento é a troca entre os eletrodos direito e esquerdo, já que os inferiores não vão oferecer tanto problema assim, mas se você inverte, por exemplo, o braço direito com o braço esquerdo, você vai ter um D3 invertido. Você é, essas são as principais alterações, né? Se alterou braço direito e braço esquerdo, vai ter V1 invertido, né? Porque o lado que era para ser negativo fica positivo e vice-versa, então vai inverter D1. Se D1 aparecer negativo, fica suspeito, porque é muito difícil um indivíduo, principalmente um indivíduo saudável, ter um eixo tão, tão deslocado assim para ele estar localizado nessa região aqui. Lembrando ó, que V1 é positivo para cá, então toda vez que V1 tiver positivo é porque ele está a partir dessa linha que corta transversalmente D1, que por acaso é o AVF, então se o D1 está positivo, esse eixo vai ter que estar por aqui. Aqui nesse eletrocardiograma, o D1 está negativo. Então, significa que o eixo do QRS vai estar localizado nessa direção. É extremamente difícil, muito raro de acontecer, tem que ter uma patologia muito diferente, muito grave. Então, D1 invertido, fica de olho, deve ter trocado aqui, invertido, D1 negativo, provavelmente inverteu o braço direito e o braço esquerdo. Se inverter braço direito com o pé, então quem sai daqui para cá é D2. Então, se o braço, aqui depois o D3 invertido. Daqui para cá é D2, vai estar invertido. E assim sucessivamente. Tá? Então, é muito importante ter a localização correta para quando você for analisar o eletrocardiograma do paciente, você não ter nenhum erro de interpretação que pode levar a um diagnóstico errado e trazer muito problema para esse paciente. Bom, essa é a primeira parte da sequência, são, por enquanto, 9 vídeos voltados ao comentário, a esclarecimento de algumas questões mais simples, né? Não sou cardiologista, mas é um assunto que me interessa bastante, gosto bastante de estudar, e a gente vai conversando e aumentando esse nível de entendimento, eu vou aprendendo com vocês. Muito obrigado pela atenção, pela confiança e até o próximo.